A gente voltando da gravação, são 5 horas da tarde, paramos no Buffalo Wild Wings para comer, para almoçar. Asinha de frango, uma das coisas que a gente mais gosta, né? E o Marcelo me faz uma pergunta que gerou esse vídeo de curiosidades que você vai gostar. Sabe quantas asinhas de frango foram consumidas no final de semana do Super Bowl, que é a final do futebol americano aqui dos Estados Unidos? 1 bilhão e 400 milhões de asinhas de frango. Aí a gente perguntou no ChatGPT o que quer dizer isso, né? São o equivalente a 700 milhões de galinhas. Se você colocasse uma atrás da outra em fila, dava para ir de Orlando a São Paulo 40 vezes, ou então dá 7 voltas à Terra com 1 bilhão e 400 mil galinhas. É assim. E o consumo de frango nos Estados Unidos é cerca de 9 bilhões por ano. Então é como se num único final de semana se consumisse o equivalente a 2 meses de frango nos Estados Unidos. Então os números da América são realmente impressionantes. E eu e o Marcelo aqui comendo asinha de frango. E o Lucas comendo hambúrguer. Sabe quantos hambúrgueres são consumidos nos Estados Unidos por ano? 50 bilhões de hambúrgueres. Se você colocasse um em cima do outro, dava para chegar da Terra à Lua. Então é muito hambúrguer. Quer ver como isso é importante dentro dos Estados Unidos? Só a rede McDonald's, né, que você conhece, no mundo inteiro vende 60 hambúrgueres por segundo. É isso mesmo que você ouviu, 60 hambúrgueres por segundo. Vamos falar da terceira comida mais consumida aqui, pizza. E aí você vai surpreender. Você acha que os Estados Unidos é o país que mais consome pizza no mundo? Não. Quem você acha que é? Itália, né? Errado. O país que mais consome pizza no mundo por habitante é a Noruega, que comem 260 fatias de pizza por habitante todo ano. Os americanos, 220 fatias de pizza por ano. Os italianos estão em quarto lugar com 170 fatias por ano. E os brasileiros, né, que comem muita pizza, cerca de 130 fatias por ano. E aí você faz a conta, uma pizza tem 8 fatias, é como se o brasileiro comesse aí umas quase 20 pizzas por ano. Curiosidade, lembra? O americano consome 220 fatias de pizza por ano, mas 150 hambúrgueres por ano. Ou seja, números extraordinários de consumo. E aí, para descer tanta comida, né, o americano também toma muito refrigerante e muita cerveja. De refrigerante, são 50 bilhões de litros de refrigerante todo ano. O que vai dar de refrigerante é uma média de 430 latas de refrigerante por americano todo ano. E além de refrigerante, ó, cerveja. O americano toma muito cerveja, que aqui é barata. Mas aí o consumo do americano e do brasileiro está bem perto, né? O americano consome 210 latas de cerveja por ano, né? Considerando que todo habitante tomasse cerveja, fazendo uma conta per capita. E o brasileiro, 200 latas de cerveja por ano. Então você multiplica pela população, no Brasil 210 milhões de habitantes, na América 330 milhões de habitantes, e aí você vai chegar no número em latas, né, ou em litros. E aí, né, a nossa consulta, né, no ChatGPT não para. Outra coisa que a gente notou, o Buffalo Wild Wings é um sports bar, tá vendo? Então é cheio de TVs. Só aqui fora são 20 ou 22 TVs que a gente contou. Lá dentro tem outras 40. E a gente decidiu perguntar no ChatGPT, quantas TVs são vendidas nos Estados Unidos? E aí você vai se impressionar com o número. 40 milhões de TVs são vendidas todo ano nos Estados Unidos. Isso vai dar mais ou menos 110 mil TVs vendidas todos os dias. Para efeito de comparação, no Brasil, a gente vende 35 mil TVs todos os dias. Então aqui são 3 vezes mais. E já que a gente decidiu fazer um vídeo sobre curiosidades, olha, vamos falar um pouco de carros. A frota de veículos dos Estados Unidos ela é de quase um carro por habitante, não por família, por habitante. Eu te falei, nós temos 330 milhões de habitantes e a frota de veículos funcionando é de 280 milhões de carros em circulação. E por que tem tanto carro nos Estados Unidos? Porque tem muita estrada nos Estados Unidos. A malha viária nos Estados Unidos é estimada em 6,8 milhões de quilômetros. E essa ideia de criar estradas, né, para integrar os Estados Unidos inteiro, ela vem depois da Segunda Guerra pela experiência alemã, né? E a Alemanha, que tem muita estrada, tem apenas 650 mil quilômetros de estrada. E o Brasil tem aproximadamente o dobro da Alemanha, 1 milhão e 700 mil quilômetros. Isso vai dar quase 1/5 da malha viária dos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, se a gente pegasse todas as estradas dos Estados Unidos, né,
e colocasse em linha reta, a gente daria 170 voltas à Terra só com as estradas americanas. Outra comparação interessante é de um meio de transporte que eu gosto muito, trem, né? Ferrovias nos Estados Unidos, que são usadas desde o século passado. São 300 mil quilômetros de ferrovias. No Brasil, e agora que a gente está investindo de novo em ferrovia, a gente tem apenas 10% disso, em torno de 30 mil quilômetros de ferrovia. E aí você vai me falar, mas Ricardo, a gente não tem trem porque a gente transporta muito com caminhão. Então o Brasil tem mais caminhão que os Estados Unidos, certo? Errado. O Brasil tem aproximadamente 2 milhões e 100 mil caminhões. E os Estados Unidos, 6 vezes mais. 13 milhões e meio de caminhões rodando nessas estradas. Então os Estados Unidos é o maior do mundo em número de caminhões? Não, só perde para a China, que a gente não tem o número exato, mas o ChatGPT estimou entre 20 e 30 milhões de caminhões na China, o dobro, mais que o dobro talvez dos Estados Unidos. E já que a gente está falando de meio de transporte, outra comparação de curiosidade interessante é o número de voos nos Estados Unidos. Aqui são cerca de 87 mil voos diários, enquanto no Brasil a gente tem uma média de 2.500 voos diários. É muito menos, né? Dá cerca aí de 2% dos voos americanos. Quer ter uma outra ideia? Vamos pegar um dos aeroportos mais movimentados dos Estados Unidos, o aeroporto de Dallas, no Texas. No ano de 2023, ele teve 75 milhões de passageiros, né, embarcando num único aeroporto grande dos Estados Unidos. Isso é cerca de 70% de todos os passageiros de todos os aeroportos do Brasil. Com isso, você vai entendendo da onde vem a força da economia americana. Se ela consome tanta asinha de frango, tanto hambúrguer, tem tanto carro, tanto trem, tanto voo de avião, isso demonstra porque os Estados Unidos está atingindo um PIB de 30 trilhões de dólares anual e comparado com o Brasil em torno de 2,1, 2,2. Quem participa das minhas palestras ou participou das minhas palestras no Brasil, né, onde eu uso números para mostrar o tamanho da economia americana, já ouviu falar de alguns desses números. O que eu mais gosto de falar é da quantidade de hotéis e da ocupação desses hotéis. Nos Estados Unidos são aproximadamente 55 mil hotéis e a taxa de ocupação média anual em torno de 60%, o que vai dar aproximadamente 3 milhões de quartos de hotel alugado todos os dias. É como se você hospedasse toda a população da Nova Zelândia ou da Noruega todas as noites num dos hotéis americanos. É realmente muita gente. E para a gente encerrar o vídeo, vou te dar outro dado curioso e didático. Das 50 maiores empresas do mundo, 33 estão nos Estados Unidos. Se a gente reduzir a amostra, das 20 maiores empresas do mundo, 17 estão nos Estados Unidos. E se a gente pegar só as 10 maiores empresas do mundo, 9 estão nos Estados Unidos. E aí você entende isso que eu falo para vocês. Talvez a grande diferença, a grande força dos Estados Unidos seja realmente a sua vitalidade econômica, o tamanho da sua economia. Como isso foi construído com base num sistema de impostos que tributa muito mais a renda do que o consumo, é um assunto para um próximo vídeo que, se você quiser, eu gravo. Então deixa aqui no seu comentário o que você achou desse vídeo, o que mais eu posso falar de curiosidades dos números americanos, da economia americana, e eu volto aqui com prazer e gravo para você, talvez numa outra conversa de bar como essa daqui. O Marcelo, o Lucas, ó, um brinde, né? O Lucas não tem 21 anos, ele não pode tomar cerveja. Então, se você quiser, não esquece, já se inscreve no canal e ativa o sininho, que aí o YouTube te avisa quando eu lançar um vídeo novo, tá? Você me conhece, eu sou Ricardo Molina, esse é o Lucas, o Marcelo estão aqui comigo hoje. Eu sou corretor de imóveis aqui em Orlando, onde uma nova vida te espera, olha, né? Cheio de asinha de frango. Até o próximo vídeo. Tchau!